de número 68, versículo de número 26. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Bendigam o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor nesta noite. Vamos louvar ao Senhor. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Boa noite, meus irmãos, graça e paz. No Salmo 32, nós encontramos uma belíssima confissão do salmista Davi, do rei Davi. Ele diz o seguinte, a partir do verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Baixemos as nossas cabeças e tenhamos um momento de oração, de confissão dos nossos pecados. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite em tua casa. Muito obrigado, Senhor. Aprove a ti nos trazer para te adorar na beleza da tua santidade e para falar contigo. Inicialmente, Senhor, acabamos, eu e meus irmãos, de falarmos contigo acerca dos nossos pecados. Sim, reconhecendo, ó Pai, que nós estamos muito distante dos padrões que tu tens para as nossas vidas, constantes na tua santa e sagrada lei. Ó meu Pai, nos ajude a não só confessarmos, como acabamos de fazer, os nossos pecados, mas nos conceda a graça de deixá-los e passarmos a ter uma vida digna diante de Ti. Pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuemos louvando. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Que bênção, né, irmãos? Estarmos aqui nessa noite, mais uma vez na casa do Senhor, nesse mês tão especial, mês esse em que comemoramos 25 anos da existência da Igreja Presbiteriana Renascer. E gostaria de convidar você a se colocar de pé para louvarmos juntos ao Senhor. 25 anos desses, os quais podemos olhar para trás e dizermos que a bondade e a misericórdia do Senhor esteve sobre nós
a grandeza, podemos ver a bondade, podemos ver a grandeza de Deus aqui no nosso meio. Amém? Vamos cantar Grandioso És Tu, com alegria, com gratidão, por esses 25 anos de tantas bênçãos, de tanta graça derramada. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. A ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita Jesus e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então, a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Afinal, esplendor e glória, Jesus abrir as portas da hei de estar, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Levante a sua voz, querido. Então canta
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Proclamamos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Rei. Só Ele é digno de toda honra, toda glória. Só Ele tem o poder nos céus e na terra. Cante, querido, bem alto para o Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim.
das trevas, Redentor. As mulheres conosco. Força nas batalhas do perfeito sobre as sacrifício, bem carne e luzes, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas do perfeito sacrifício, verbo em carne e luzes, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne para nós ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a ele entregar o princípio e o fim do universo, rei do mundo, a luz. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Você pode tomar o seu lugar, meu querido. E que em nossas vidas, em nossas ações diárias, que Ele cresça e a gente diminua. Amém? Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que sejas bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Tome com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grande
grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 bem mais de ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças e diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus. Irmãos, nos ponhamos de pé para a leitura dos salmos, na realidade, dessa noite. 134 e 135, de 1 a 5. Você encontra a leitura bíblica desta noite no boletim que você recebeu ao adentrar a nossa igreja, página 3. Faremos a leitura conforme se encontra na nossa liturgia. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Amém. Podeis assentar, queridos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, através do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Uma pergunta para nós nesta noite. Você acha que o fato de algumas comunidades usarem mal o dinheiro dos dízimos deve levar-nos a não contribuir, a não sermos fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos ordena? Observemos que o dízimo é um modo de contribuir que existe desde o Antigo Testamento, meus queridos irmãos, e é praticado pela vasta maioria das igrejas cristãs
em todo o mundo. Sejamos fiéis ao Senhor e, portanto, estejamos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar desse instante. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, queremos te agradecer porque agora concedestes aos teus filhos e filhas a oportunidade de contribuírem com a tua causa, de serem fiéis a ti também em relação aos recursos financeiros que tu nos concede. Muito obrigado. Estejas abençoando todos nós, indistintamente, bem como, Pai, estejas dando sabedoria, discernimento, para que o conselho da tua igreja aqui localizada, ela possa, Senhor, esse conselho possa, Senhor, aplicar estes recursos para o engrandecimento do teu reino, para o crescimento da tua causa, para o desenvolvimento da tua igreja, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós iremos já proceder com a profissão de fé e com o batismo, mas antes eu quero fazer um registro. Um pedido me foi feito para que esse registro fosse feito aqui na igreja. A nossa irmã Ana Paula, que está ali atrás, eu já visualizei, juntamente com o seu filho Daniel. A família está muito feliz por uma razão bem específica, um sonho sendo realizado. Daniel entrou no curso de medicina veterinária, ele está muito feliz por isso, realizando um sonho, e nós ficamos alegres com a família. Então, gostaria de fazer esse registro de ações de graças e aproveitar o momento para saber, ou melhor, para lhe dar a ocasião de apresentar ao Senhor a sua oração de gratidão. Você pode curvar a sua fronte e agradecer ao Senhor pelas dádivas dele, pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas. Senhor, apesar de nós, a tua graça cuidadosa tem sido uma constante sobre as nossas vidas. Graças te damos pelas dádivas, pelas bênçãos recebidas. Registramos aqui, Senhor, a bênção dada a Daniel. A família reconhece que isso vem do alto, e aqui a família está grata, e nós nos unimos à família como igreja, também em tom de gratidão nessa oração. Sobretudo, nós queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior de todos os presentes. Assim nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, vejam, teremos batismo infantil também. Então, um esclarecimento, como é que nós iremos proceder? O batismo infantil será depois. Os pais que estão com seus filhos vão ser chamados pelo nome dos filhos depois. No momento, nós teremos profissão de fé, algumas pessoas apenas profissão de fé, prestem bem atenção nisso. Alguns irmãos, para ser mais específico, 4 irmãos, apenas profissão de fé. E os outros irmãos, profissão de fé e batismo, tá bom? Então eu vou chamando aqui pela ordem e os irmãos podem, por gentileza, se dirigir ao altar. Áurea Maria Fernandes de Siqueira, José César Alves Nascimento, Juliana Albuquerque Rolim, Lorinaldo Guimarães Mota Neto, Nailson de Lira Guzmão Toscano, Osias de Oliveira Rolim, Suelânia Costa Gomes de Farias, Elison Emanuel Silva Melo de Souza, Bianca Cavalcante Pacheco, Iago Rodrigues Vieira, Mari Louise Viana Câmara. Faltou alguém ser chamado, irmãos? Se faltou, pode se dirigir aqui. Tá certo. O pastor Lorinaldo vai proceder com o nosso regime presbiteriano acerca das perguntas, profissão de fé, e em seguida nós iremos para o batismo. Meus queridos irmãos, glória seja dada a Deus por esse instante. O Conselho da Igreja Presbiteriana Renascer examinou e aprovou para fazerem a sua pública profissão de fé, por isso que o pastor André fez essa separação, tá? Para fazerem a sua pública profissão de fé, alguns irmãos, tá? Eles estão fazendo a pública profissão de fé porque eles foram batizados na infância, tá? Quando ainda garotinhos e garotinhas, tá? Além desses, nós temos irmãos que aí sim, além da pública profissão de fé, esses não foram batizados ainda na igreja e eles serão batizados, tá? Muito bom. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20, ele diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, minhas irmãs, considerando que, pela graça de Deus, vocês se encontram resolvidos, a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente, todos vocês que se encontram aqui, e aqueles que ainda não foram batizados, se batizando, eu gostaria de solicitar a vocês que respondam com sinceridade as perguntas que eu irei
lhes fazer agora, ok? Vocês me respondem com um sim, beleza? Muito bom. Vamos às perguntas, então. Vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Muito bom. Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que são inclinados a amar e a fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, por palavras e por obras? Vocês confessam que o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por Ele ordenados, para o bem do seu povo e a seguir os seus preceitos, os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Finalmente, haja perguntas. Chegamos ao final delas. Vocês prometem, como membros desta igreja, da Igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, se sujeitarem sempre à sua disciplina e às autoridades constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Muito bem. Pastor André. Os que forem só profissão de fé, na verdade todos são profissão de fé, pastor. Só profissão de fé, é isso. Dê um passo à frente, o pastor está pedindo. Então são esses os irmãos que irão só fazer profissão de fé. Os demais farão profissão de fé e batismo, ok? Na verdade já fizeram a profissão de fé com a... Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por teus filhos e tua filha e tuas filhas, que acabaram de fazer a sua pública profissão de fé, declarando diante da tua igreja e do mundo que querem te seguir, querem te amar, querem te obedecer, querem viver a vida do Evangelho, a vida que tu desejas para eles, através das Sagradas Escrituras. Abençoe essas vidas, Senhor, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos da profissão de fé já podem sentar, Parabéns. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Meus irmãos, nós iremos para o batismo. Eu vou alternar com o pastor Lorinaldo e, claro, ele vai ter o prazer de batizar o seu próprio filho, Seu filho está aqui e também vai ter o prazer de ser batizado pelo seu pai. Uma bênção isso. Eu vou começar, nossa irmã Áurea Maria Fernandes, por gentileza, minha querida, serva do Senhor, escolhida do Senhor, eleita do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
José Polion César Alves Nascimento. Isso. José Polion. Conforme ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo, filho da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana Albuquerque, como ministro do Evangelho, minha querida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lourinaldo Guimarães Mota Neto, né? É o meu filho, tá, gente? Que benção. Netinho, filho da aliança, filho por quem eu orei anos, esperando que, por sua livre vontade, você dissesse: pai, eu quero dar um passo a mais na minha vida cristã, e assim me batizar. Eu louvo a Deus porque Ele foi fiel à aliança que faz com o seu povo. Portanto, Lourinaldo Guimarães Mota Neto, Netinho, meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nailson de Lira. Meu amado irmão, um privilégio lhe batizar como ministro do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Osias de Oliveira Rolim. Oh, meu querido. Glória a Deus por esse instante. Osias de Oliveira Rolim, filho da aliança, servo do Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos batizar nossas crianças. Vou chamar o nome delas e os pais, por gentileza, se dirijam com seus pequeninos até aqui. Bernardo Almeida Gadelha, Daniel Albuquerque Rolim, Isabela Antonella Mendonça Gomes, Carlos Ravi Soares de Souza, Catarina Grismino dos Santos, Lemuel Duarte Barbosa, Letícia Almeida de Brito Barros, Lucas Mendonça Ramos, Melina Duarte Barbosa, Rebeca de Souza Coelho Soares, Zoe Beatriz Oliveira Muniz. Meus irmãos, nós cremos na teologia do pacto. Eu sei que não há tempo para falar sobre isso agora, mas uma das implicações da teologia do pacto é que o nosso Deus fez um pacto com as famílias. E, portanto, Ele fez um pacto comigo, com minha esposa e com os meus filhos. Ele fez um pacto com as famílias, e isso inclui os nossos pequeninos. Os pais que aqui se encontram subscrevem isso, entendem isso, concordam com isso
e aqui assumem a responsabilidade de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, no Evangelho, na lei do Senhor. Eu não quero aqui me alongar com perguntas, não se faz necessário, uma vez que os pais participaram das aulas. Todos estão cientes da responsabilidade, da incumbência de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Esse é um momento maravilhoso na presença do nosso Deus e diante da igreja, onde vocês, pais, têm a oportunidade de apresentar, de consagrar os filhos, selando estes com o batismo. E nós iremos fazer isso neste exato momento, eu e o pastor Rinaldo. Vocês podem vir também. Augusto. Se tiver mais alguém para batizar, a hora é agora. Se quiser batizar o seu filho, pode vir. Vou chamar aqui. Bernardo Almeida Gadelha. Bernardo, filho da aliança, Deus te abençoe. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel Albuquerque Rolim. Ô, Daniel. Daniel Albuquerque Rolim. Filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Isabela Antoniela Mendonça. Está aqui os dois. Eu aproveito e batizo o Lucas também, que está aqui. Filhos da aliança, filhos do concerto. Lucas, deixa eu batizar primeiro Lucas. Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carlos Rave Soares de Souza. Muito bom. Carlos Rave, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catarina Grismino. Olha só. Catarina, filha do concerto, filha da nova aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lemuel Duarte Barbosa. Vamos lá, Lemuel. Lemuel Duarte Barbosa, Cordeirinho do Senhor, Filho da Aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chama logo a família. Melina Duarte Barbosa, vem cá, Melina. Como ministro do Evangelho, eu te batizo, princesa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia Almeida de Brito Barros. Mas que maravilha. Oh, linda.
És tu. É rapidinho. Letícia Almeida de Brito Barros, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zoe Beatriz Oliveira Muniz. Zoe, filha da nova aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora Augusto, né? Fernandes Leal. Isso, vamos Augusto, a água está quentinha, não se preocupa. Não quer. Augusto, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Ele. Irmãos, um aviso que importa para o momento. Alguns irmãos faltaram no dia, e claro, com justificativas. Alguns irmãos faltaram para oficializar a transferência aqui, irmãos que estão vindo por transferência. Eu vou deixar para fazer isso próximo domingo, pode ser? Para fazer com todos no próximo domingo. Então, eu peço a compreensão de vocês com relação a isso, porque eu não tenho todos os nomes dos que faltaram aqui na lista. Então, fica acertado assim, no próximo domingo a gente faz com os que faltaram no domingo anterior. Crianças no altar do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vim adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim adorar. Senhor, os nossos filhos estão aqui também para te adorar, para prestar culto a ti e para ouvir o teu evangelho. Fale poderosamente aos nossos filhos, aos seus corações, e que eles cresçam sempre na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. As nossas crianças podem ir. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Meus irmãos, o pregador de hoje, na teoria, seria o reverendo José Alves. Só que ontem à noite, para minha surpresa agradável até, o reverendo Antônio, conhece o reverendo Antônio, Lucas, lá do Geyser? O reverendo Antônio, já tarde da noite, liga para mim e diz: André, quem é que vai pregar aí amanhã? Eu disse: é o reverendo José Alves. Ele disse: é não. Eu disse: como assim?
Disse, porque ele vai pregar aqui na minha igreja. Eu disse, como é a história? Disse, é o aniversário daqui do Geisel. Ele está agendado para cá. Eu disse, não, ele está agendado para cá. E a gente ficou discutindo no telefone. Eu disse, não, tudo bem, meu irmão, eu vou perder para você. Eu vou perder para o Geisel. Mas depois a gente se acerta. E o reverendo José Alves vai ficar, no caso, para o próximo domingo, tudo dando certo, claro. Eu tive que ligar para o pastor da igreja, né? Uma hora dessa, eu liguei para o pastor da igreja. Opa, posso, vamos embora, estou eu aqui. Queridos, aproveitando o tema do nosso aniversário, dos 25 anos no roteiro da providência, acredito que nada mais interessante, minimamente interessante, do que nós ouvirmos acerca da providência de Deus, que vocês já sabem, é um tema que me custa caro, não apenas a mim, mas à igreja. A providência de Deus tem sido uma doutrina acerca da qual eu tenho tentado desbravar os seus mistérios, com as suas implicações práticas, claro. Um texto que nos é útil para a ocasião e para o tema é o texto bastante conhecido do Gênesis, capítulo de número 45, quando nós temos a oportunidade, ou onde nós temos a oportunidade de ouvir sobre, a partir de um texto narrativo e de um coração que verbaliza uma convicção acerca dessa providência. Gênesis capítulo de número 45. Eu quero ler o verso 8. Claro, considerando todo o texto e também todo o contexto. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não foram vocês. José está diante dos seus irmãos. Ele olha para os seus irmãos e diz: não foram vocês. Quem me trouxe para cá, quem me mandou para cá, foi Deus. Senhor, fala conosco. Fala através desse texto, através da minha vida, aos meus irmãos, a cada um de nós, aqueles que estão do outro lado assistindo. Fale conosco e nos dê esperança a partir dessa mensagem. Amém. Há ao menos duas perspectivas humanistas acerca da história da humanidade. A primeira perspectiva é a perspectiva cíclica dos antigos gregos. Então, a história ela não é linear, ela é uma sucessão de fatos cíclicos. A história vai se repetindo numa experiência hamsteriana, não saindo do lugar. O que é o que foi é o que será. E nessa perspectiva humanista, cíclica dos gregos antigos, não há esperança. Há uma outra perspectiva, a segunda, é a perspectiva ateísta. Segundo essa perspectiva ateísta da história, também não há nenhum avanço, não há nenhum progresso e não há a mínima esperança. Porque no final das contas, haverá o não ser, se é que nós podemos usar essa expressão de haverá o não ser.
o que vai acontecer é o encerramento da existência, da vida, tudo cessará, iremos parar em algum buraco negro, a vida acaba, a matéria acaba, e tudo é, então, insubstancialidade. Essas são duas perspectivas humanistas que não nos dá a mínima esperança acerca da história. O Bertrand Russell, ele foi muito feliz com o seu ceticismo ao dizer que a vida está fundamentada sobre o firme fundamento do desespero incessante, já que ele acreditava que não havia sentido, e se não há sentido para a história, então, de fato, a vida está fundamentada sobre o firme fundamento do desespero incessante. No entanto, queridos, nós não acreditamos nessas perspectivas. Nós abraçamos uma outra visão. Aliás, nós temos uma cosmovisão. E essa nossa cosmovisão acerca da história, evidentemente, parte das Escrituras Sagradas. É a nossa perspectiva judaico-cristã. Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui nós temos uma metanarrativa da história, a história da redenção, e nós cremos piamente que a história não é cíclica e que a história não está caminhando para um buraco negro, mas que a história está sendo conduzida pela providência de Deus, que está orquestrando todas as coisas para o ponto final. E qual é o ponto final? A redenção de todas as coisas. Nós temos esperança na redenção porque o Deus da história, que governa a história, que é o autor da história, Ele no final vai redimir a sua história. E nós fazemos parte, como igreja, dessa macro-história redentora de Deus e participamos de maneira protagonista, fazendo parte então desse mistério da providência que conduz todas as coisas segundo os decretos eternos do próprio Deus. A providência de Deus é uma doutrina que perpassa toda a Escritura. Se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, você vai se deparar com a metanarrativa da redenção, e essa metanarrativa da redenção só é possível porque existe um Deus que tudo pode, que está sentado no trono, governando todas as coisas. O nome que nós damos a esse governo é a providência. Deus providentemente mantém a sua criação funcionando e conduz a história para o ponto final que Ele deseja e que vai conseguir, porque nós fazemos coro a Jó, ou reverberamos as suas palavras, quando ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A igreja pode estar certa de uma coisa, no final, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A história de José é um exemplo clássico de que a providência de Deus, ela não pode ser sustada por absolutamente nada. A história de José é a história da providência. Eu sei que você já a conhece. Eu quero poupá-lo de comentários elucidativos desnecessários. Mas entenda que quando nós chegamos no capítulo 45 do Gênesis, nós estamos aqui no apogeu da história. A história começa no capítulo número 37. A história de Jacó, ou se você preferir, de José, do patriarca José, começa no capítulo 37 e termina no capítulo número 50. É a maior história de um patriarca no livro do Gênesis. Ocupa muito espaço, por várias razões. E uma delas é que o autor sagrado entendeu ser necessário, e isso, claro, por inspiração, ser necessário contar essa história para dizer como Deus está conduzindo o seu povo pela sua providência. Aqui então temos o apogeu dessa história, e no apogeu dessa história temos José olhando para os seus irmãos e dizendo, eu creio na providência. Em outras palavras, ele diz aos seus irmãos, vocês até que me empurraram para cá, mas não foram vocês.
Foi Deus que preparou tudo. Deus preparou todas as coisas. Deus estava por trás de todos os detalhes, meus irmãos. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus. E Ele me tornou ministro do faraó. Eu sou a segunda pessoa mais importante do Egito. Eu tenho um poder agora, isso com um propósito, para livrar vocês, para salvar vocês. José então olha para a sua história, que não foi fácil, uma história de dor, de sofrimento, de injustiça, de inveja, de poço, de prisão, de cárcere, de esquecimento, de sonho adiado virando pesadelo. Ele olha para toda essa história pelas lentes da providência. Se ele pega as suas experiências de sofrimento e não olha pelas lentes da providência, no mínimo ele surta ou então não crê que Deus existe. Mas ele crê que Deus existe. Ele crê que Deus é, e esse Deus que é está controlando a história e que preparou todas as coisas. Há grande benefício, eu posso entender assim no texto, há grande benefício na vida de um homem e de uma mulher que olha para a sua história pelas lentes da providência. Há grande benefício para uma igreja que, chegando aos seus 25 anos, olha para toda a trajetória, enxergando toda a história pelas lentes da providência. Você consegue ver assim? Você consegue enxergar dessa forma? É dessa maneira que nós enxergamos a nossa vida, pelas lentes da providência. Irmão, se nós enxergarmos a nossa vida pelas lentes da providência, nós teremos muito proveito, muitos benefícios. E eu gostaria de traduzir esses benefícios em convicções. E eu quero então, a partir disso, apresentar algumas convicções que habitam o nosso coração quando nós olhamos para a nossa vida pelas lentes da providência e entendemos então que a nossa história está no roteiro da providência de Deus. A primeira convicção que nós temos, irmãos, quando olhamos para a história pelas lentes da providência, é que o sofrimento nunca será desperdiçado e sem sentido. Quando nós enxergamos a história pelas lentes da providência, nós temos a convicção de que todo sofrimento jamais poderá ser desperdiçado e jamais poderá ser sem sentido. Veja, quando José olha para os seus irmãos e ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele está revelando a convicção que habita o seu coração. E qual é a convicção que habita o seu coração? Que Deus estava por trás de toda a trama, que Deus é o grande dramaturgo cósmico e que os sofrimentos que lhe ocorreram e que foram executados ou instrumentalizados pelos seus irmãos, tudo isso estava dentro do plano de Deus. Ele não acreditava em acaso, ele não acreditava em destino, ele não acreditava em acidente. Aconteceu um acidente, saiu fora do controle de Deus. Não, ele não acreditava também que Deus estava reparando a história. As coisas estavam dando erradas e Deus ia reparando. Não, era o próprio Deus intencionalmente fazendo as coisas. Desse modo, irmãos, ele entende que o sofrimento estava a serviço do próprio Deus para os propósitos do próprio Deus. Considere que o sofrimento na sua vida, apesar de ser muito ruim, porque sofrimento não é bom, o sofrimento na sua vida, seja qual for a espécie do sofrimento, é um excelente servo de Deus para os propósitos de Deus na sua vida. Através dos sofrimentos que nos sobrevêm, nós podemos ter a certeza que Deus, como diretor dessa história, Ele está por detrás desses sofrimentos para um propósito maior. E qual é o propósito maior, irmãos? Nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Havia sofrimento em demasia na vida de José, e tudo isso cooperou para o bem.
Mas houve também um outro tipo de sofrimento que cooperou para que houvesse então o reencontro com os irmãos e a salvação dos irmãos, que foi a fome. A fome assola toda a terra, e é por causa desse sofrimento específico que os irmãos descem até o Egito. Se não fosse o sofrimento da fome, os irmãos não desceriam ao Egito. E se os irmãos não tivessem feito aquilo com José, José jamais seria primeiro-ministro do Egito. E então não haveria salvação para essa família que estava carregando em seu útero espiritual a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, em sua providência, estava tramando todas as coisas para o bem do seu povo. Sendo assim, irmãos, nós precisamos considerar os sofrimentos como bênçãos disfarçadas de Deus. Os sofrimentos são bênçãos disfarçadas de Deus nas nossas vidas. Eu sei que por vezes nós não entendemos. Por que são disfarçadas? Como assim? Essa doença é uma bênção, pastor? Essa crise familiar é uma bênção, pastor? Esses problemas que eu estou tendo é uma bênção, pastor? Não dá para entender muita coisa, porque são bênçãos disfarçadas de Deus. Ele está por detrás de todas essas coisas e na sua sapientíssima providência, orquestrando essa história sem deixar nenhum fio escapar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a sua vida, com todo o sofrimento que ela carrega, está debaixo da providência de Deus. E com esta convicção, eu e você, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Foi o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que num campo de concentração nazista, numa condição de condenado ou condicionado àquela situação, escreveu um livro, Em Busca de Sentido. E em meio aos horrores do campo de concentração nazista, Viktor Frankl procurava sentido. E em algum momento da sua escrita, e ao que tudo indica, ele faz uma adaptação do pensamento de Nietzsche. Ele diz o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem uma grande razão para viver, enfrenta qualquer circunstância. E sabe, queridos, nós temos o porquê. A providência de Deus é o porquê, nós temos isso. Nós sabemos o porquê da nossa história. Nós sabemos o porquê estamos aqui. Deus, em sua graciosa providência, está cuidando das nossas vidas. Se sabemos disso, nós podemos enfrentar qualquer adversidade. Nós podemos enfrentar qualquer sofrimento. Eu não estou dizendo que com isso nós iremos minimizar o sofrimento. O sofrimento pode até piorar. O que eu estou dizendo é, apesar do sofrimento, nós podemos sofrer melhor à luz da providência de Deus ou com as lentes da providência de Deus. É sofrer com uma fé inteligente. E com uma fé inteligente que diz assim: está doendo, Senhor, mas eu acredito que por trás dessa dor, a tua providência está agindo. Talvez nesta hora, a sua vida esteja um trapo. Talvez a sua condição seja uma condição de esfacelamento existencial. Não sei como está você, mas Deus está dizendo para você assim: olha, eu estou no controle da sua vida. Eu estou cuidando da sua vida. Eu estou cuidando dos seus passos. Eu estou cuidando de toda a sua caminhada. Eu estou por trás das noites escuras da alma. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Confie que nenhum sofrimento é desperdiçado e sem sentido. Há uma outra convicção que emana do texto. E qual convicção é essa? Que é um benefício para a nossa alma. É a convicção de que não precisamos discutir isso. Isso pode ser muito útil para nós.
A convicção de que nós não precisamos perpetrar o ciclo da vingança. Irmãos, nós estamos num mundo que jaz no maligno. E esse mundo caído que jaz no maligno é um mundo em conflito, e é um mundo em conflito porque ele é um ciclo de vingança. É pagando o mal com o mal. E nós vemos aí a crônica da nossa história, uma tragédia. Pagando o mal com o mal. E José tem a oportunidade de pagar o mal com o mal. José, ele está com os seus irmãos, que há muito tempo atrás tentou matá-lo, por causa da sugestão de um irmão. Decidiram por não matá-lo, mas lançá-lo numa cisterna, e decidiram então, quando se aproximava uma caravana de escravos, decidiram vender o seu irmão. E é importante, irmãos, entendermos isso, porque tudo isso aconteceu na vida de José quando ele foi a Dotã à procura dos seus irmãos e estava sozinho com seus irmãos. Ele foi para o que nós chamamos de cheiro do queijo. Ele foi para uma emboscada. Ele foi para a morte. Os irmãos tramaram a sua morte. Estavam sozinhos com ele. E fizeram José comer o pão que o diabo amassou. Não sabiam ele, claro, que era o pão da providência. Nem tampouco José. Mas entenda, eles estavam sozinhos. Os irmãos tramaram o mal contra ele. Agora José, se você ler os primeiros versículos do capítulo 45, José, não podendo mais se conter de emoção, ele manda todo mundo se retirar. E ele quer ficar sozinho com os seus irmãos. É por isso que é importante fazer essa ligação do capítulo 45 com o 37 e 38. Porque nós temos José com os seus irmãos sozinho, ou sozinhos, e agora nós temos José com os seus irmãos sozinhos. Ninguém está vendo nada. E talvez essa seja a hora de cantar a música Tem Sabor de Mel. E de esmagá-los. E de pisoteá-los. E de apontar o dedo e dizer, está vendo aí? Olha o que vocês fizeram comigo. Eu estou por cima da carne seca agora. Agora vocês vão comer na minha mão. Mas ele não faz isso, irmãos. Ele diz assim no versículo de número 4. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, José libera perdão para os seus irmãos. E veja que cena nos versículos de número 14 e 15. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles. Irmãos, como é que José foi capaz de perdoar os seus irmãos? Somente porque ele recebeu a graça de enxergar tudo o que ele vivenciara pelas lentes da providência de Deus. Se não enxergamos assim, irmãos, a probabilidade que temos de não perdoar as pessoas que nos feriram lá atrás é muito grande. José estava entendendo o seguinte: vocês até intentaram o mal contra mim. E José vai dizer isso lá no capítulo 50 do livro do Gênesis. Capítulo 50, versículo número 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. José não tripudia os seus irmãos, ele não atropela os seus irmãos.
Ele perdoa os seus irmãos, porque ele entende que a providência de Deus estava agindo não apenas na sua vida, mas também na vida dos seus irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se enxergue como uma vítima dos pecados que os outros cometeram contra você. Nós temos uma grande chance de nos vermos dessa maneira e de sairmos colocando a culpa em todo mundo. Ah, lá atrás fizeram isso. Ah, por que isso? E nós encontramos sim razões justificativas, plausíveis, racionais. Nós pensamos, nos remetemos ao passado, nos reportamos ao passado, voltamos ao passado e ficamos remoendo. E às vezes até estamos numa condição privilegiada e a tendência do nosso coração é dizer, olha aí, está vendo? Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós? Que enxerguemos tudo isso como parte do propósito dEle sobre as nossas vidas. Até mesmo, irmão, irmã, o mal que foi intentado contra a sua vida por irmãos na fé, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele costurou a sua história dessa forma até o dia de hoje. Os nossos conflitos interpessoais, por piores que sejam, até isso, irmãos, faz parte dos propósitos redentivos de Deus. De alguma maneira misteriosa, o processo providencial de Deus está usando o sofrimento como ferramenta para nos transformar, repito, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Devemos nos lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Que propósito é esse, irmãos? De sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja, não é que tudo vai dar certo, é que tudo pode dar errado, mas na providência de Deus, isso que está dando errado diante dos nossos olhos, é porque a partir disso, Deus está nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus, especialmente por meio daquilo que nós não queremos, sofrimento. Que habite em nós a convicção de que, por causa da providência, nós não precisamos perpetrar o ciclo da vingança. O Senhor está falando ao seu coração hoje, perdoe, se reconcilie, abrace. O Senhor governa a história. O Senhor está conduzindo tua vida. Para com esse rancor. Pede a Deus para tirar esse veneno do teu coração, está te matando. É como você sabe o ditado, odiar o outro é tomar veneno querendo que ele morra. Pare de tomar esse veneno. Viva de maneira leve, na leveza da providência de Deus, entendendo, olha, eu sei que intentaram o mal, mas o importante não é isso. O importante é que por detrás disso, o Senhor, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, estava usando tudo isso para me tornar alguém mais santo, alguém melhor, alguém mais humano, alguém mais sensível, alguém que pode então olhar e dizer assim, eu estou vendo o Senhor conduzindo a minha história, apesar dos pesares. Perdoe quem você precisa perdoar. E não deixe para depois. Faça isso hoje. Porque a providência de Deus guiou todos esses conflitos. E nada disso que você passou saiu do controle absoluto, soberano do nosso Deus. Há uma terceira convicção, irmãos, que é a tradução de um benefício que olhar a vida pelas lentes da providência nos traz. E qual é a terceira convicção? É a convicção de que os nossos pecados não podem arruinar
os planos de Deus na nossa vida. Isso é espetacular. Eu gostaria que nós fizéssemos um exercício de interpretação. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós sempre queremos calçar os sapatos de José. Então, assim, é como se nós nos colocássemos sempre no lugar de José. Mas eu gostaria que você se colocasse no lugar dos irmãos de José. Porque os irmãos de José, eles são especiais também. José não era o especial. Os irmãos de José eram especiais. Em que sentido? Eles faziam parte do povo que foi chamado por Deus. Deus tinha um compromisso não apenas com José, mas com os irmãos de José, com o pai de José, com a família de José. Os irmãos que praticaram o mal contra José eram escolhidos por Deus para que fossem o fundamento de um povo que estava sendo erigido pelo próprio Deus na história. Então Deus está trabalhando na vida de José? Sim, mas Deus está trabalhando na vida dos irmãos de José. E Deus tem planos com os irmãos de José. E Deus tem planos redentores com os irmãos de José. E Deus tem planos redentores com os irmãos de José, usando os pecados dos irmãos de José. É aqui, é nesse ponto onde muita gente acaba cometendo algum tipo de sacrifício doutrinal para defender uma outra doutrina. Eu vou dar um exemplo. Talvez você esteja pensando aí, o senhor está dizendo, pastor, que os irmãos de José, que fizeram o mal contra José, e que nutriam um sentimento homicida contra José, o senhor quer dizer que Deus estava controlando esses atos? Isso, é isso mesmo, você entendeu certo. Você entendeu certo. Eu estou dizendo exatamente isso. Pastor, então nós somos marionetes? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus é absolutamente soberano e que a providência de Deus, ela não é geral, ela é meticulosa. A providência de Deus está agindo não no geral, também, mas a providência de Deus está agindo nos mínimos detalhes, nos pormenores, nas entrelinhas, e não nas linhas gerais da história apenas. E isso inclui, irmãos, os nossos próprios pecados. Como resolver isso então, pastor? Não estou entendendo muito bem. Deus tem o que a ver com o meu pecado? Absolutamente nada com o seu pecado. O que eu estou dizendo aqui, o seu pecado, o seu coração que tem a tendência pecaminosa de lhe levar para longe de Deus, nem mesmo isso pode tirar você da presença de Deus, porque Deus, em sua providência graciosa, tem direcionado os seus próprios pecados para o seu próprio bem. Mas pastor, eu não estou ofendendo a Deus com os meus pecados? Claro que está. É claro que nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Só que esse Deus que é ofendido com os nossos pecados é o Deus que controla as nossas ofensas. E que nos preserva mesmo quando nós estamos praticando coisas que Ele odeia. No entanto, esse Deus que odeia os nossos pecados é o Deus que deu uma sentença na cruz do Calvário do seu Filho. Sacrificou o seu único filho, o Cordeiro de Deus, irmãos, na providência de Deus, morreu na plenitude dos tempos, dentro da providência de Deus. Deus providenciou o maior de todos os crimes. E qual foi o maior de todos os crimes? O assassinato do Filho de Deus.
Qual foi o maior crime da história? Assassinaram o Filho de Deus. Os homens são responsáveis por isso? Sim. Mas Deus determinou isso. Como explica isso, pastor? A gente não explica. O que a gente defende, irmãos, como presbiterianos que somos, é a doutrina compatibilista. É o compatibilismo. O que é o compatibilismo? É entender que, ou pelo menos tentar entender que a soberania de Deus é absoluta e que nós temos responsabilidade e liberdade. Nós temos a liberdade e a responsabilidade em atos, em decisões, e nesses atos e nessas decisões, Deus tem um controle. Por favor, não confunda a soberania de Deus com determinismo grego. É muito diferente, por exemplo, você pega o mito de Édipo. Então, tem uma trama na história e tudo indica que ele tem que fazer algo que vai dar errado a sua história, mas há um destino. E ele pode ir para outro lugar que ele vai acabar nessa mesma situação de destino. Ele pode fazer o que for, mas vai acabar na mesma situação. Isso é destino. Nós não acreditamos em destino. Nós acreditamos que nós somos livres, seres livres, e que Deus é soberano, estando no controle de uma história, onde Ele é o autor dessa história e governa essa história. Eu sei que entrar no miolo disso, no interior desse assunto, não dá, porque seria tentar perscrutar a mente de Deus. E aí nós fazemos como o apóstolo Paulo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que escrutinou o seu coração, os seus planos? Ninguém. Por isso que Paulo vai terminar com a doxologia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Se você rejeita esse tipo de mensagem, você está rejeitando graça de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se depender de você, vai dar tudo errado na sua vida. Se depender do seu esforço de santificação, você vai cair. Se depender de você a salvação, você está condenado. Eu não entendo, irmãos, eu já disse aqui uma vez, como alguém pensa, como alguém chega a pensar que a salvação depende dela, se ela não consegue manter uma dieta. Ora, se nós não conseguimos resistir a um docinho, ou a tentação de uma vida espetacular, se nós não conseguimos controlar as nossas emoções, o que dizer a salvação, irmãos? Você não pode dar conta disso. Quem dá conta disso é Deus. Você foi salvo, está sendo salvo e será definitivamente salvo. Escute uma coisa, pecador como eu, talvez você tenha ido longe demais. Talvez você tenha ido longe demais nos seus pecados, como os irmãos de José. Talvez você tenha feito coisas desagradáveis ao Senhor. Talvez você esteja aqui envergonhado. Mas Deus está dizendo, meu filho, eu me ofendi com tudo isso, sim. Mas eu nunca me apartei de você. A minha providência está agindo até mesmo nisso. Tudo está cooperando para o seu bem. Eu estou santificando você até mesmo com os seus males. Ele é capaz de fazer isso conosco, irmãos. Você não é capaz de ir tão longe demais que a providência não tenha já ido. O que foi que você fez de errado, meu irmão? Eu não quero saber. Só se for para lhe ajudar. Mas entenda, você pecou essa semana. Você pecou hoje. E Deus, graciosamente, está agindo com a sua providência para preservar a história da sua salvação.
Irmãos, se não for a providência, isto é, se não é esse Deus assentado em um alto e sublime trono, como na visão do profeta Isaías, controlando a história, é melhor a gente desistir. Porque nós não temos o controle. Mas ainda bem que nós podemos repousar a nossa cabeça no travesseiro. Apesar de nós e dos problemas que nos cercam. Porque esse Deus está cuidando de cada um de nós. Eu quero partir para os finalmentes. E concluir com a resposta à pergunta do Catecismo de Heidelberg, que eu acho muito boa. A pergunta de número 27, o que é a providência? E o Catecismo diz assim: a providência é a força todo-poderosa com que Deus, pela sua mão, governa os céus, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, tempo de fartura e tempo infrutífero, riqueza e pobreza, saúde e doença, todas essas coisas nos sobrevêm não por acaso, mas da mão paternal de Deus. Ele está no controle de tudo. Descanse o seu coração nesta noite e enfrente essa semana com as lentes da providência. Se você enxerga o seu passado assim, vai ficar melhor ainda se você enxergar o seu dia a dia assim, pelas lentes da providência. Curve sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, como é bom receber esse consolo da Tua parte. Saber que a nossa vida não está entregue à sorte, ao azar, ao destino, ao aleatório. Como já disse Einstein, Deus não joga dados. O Senhor não está tirando a sorte da nossa vida. O Senhor conhece não apenas os nossos passos, o Senhor conhece o nosso interior, os nossos pensamentos. Na verdade, antes mesmo que esse culto acontecesse, o Senhor já tinha preparado tudo. Nós queremos descansar na Tua soberania, no Teu cuidado providencial, paternal. Ó Deus, nos faça entender que Tu não estás brincando com a nossa vida, mas levando muito a sério a nossa vida, e que nada que acontece a ela é por acaso. É providência do Senhor para o propósito supremo, que é glorificar a Ti, através de uma vida que está sendo mudada e transformada à imagem e semelhança de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa ocasião de culto e por essa palavra ministrada aos nossos corações. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, para receber a bênção apostólica. As camisas alusivas aos 25 anos da IPR serão entregues após o culto, tá bom? O pessoal está ali atrás. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. E a igreja diz amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.